Seja bem-vindo no nosso programa de segunda-feira, Direcionamento Estratégico. Deus tem uma direção para abençoar a sua vida, para alargar o seu caminho e colocar você no destino a qual Ele designou para você. É que você ainda não ouviu a voz de Deus, você não pegou o seu direcionamento e você tem aplicado o seu método, as suas ideias, as suas filosofias, e às vezes você está escorregando, às vezes dá certo e às vezes dá errado. Mas se você ouvir sempre o direcionamento estratégico de Deus, você vai ver você somente acertando, porque o direcionamento divino é assertivo e não faz você errar e não faz você falhar e fracassar, mas sim faz você acertar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira, Direcionamento Estratégico. Você não caiu aqui por acaso, você caiu por causa de um propósito, você veio porque você precisa de um direcionamento, porque até nesse exato momento você só errou, mas a partir de hoje, em nome de Cristo Jesus, você começa a acertar através do direcionamento estratégico dentro do Manual da Vida. Amém? Você que não é inscrito, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta, interaja, aproveita que está começando o programa, traga mais pessoas, compartilha nos grupos de WhatsApp. Eu tenho certeza que você está mais de 5 grupos de WhatsApp, então joga no grupo e fala assim: venha para pegar o direcionamento estratégico, e você tem uma semana extraordinária em cima dessa direção pautada no livro da vida, tá? Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 8, Hebreus capítulo 11, versículo 8, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Quem foi Abraão, né? O pai da fé. E diz assim: mas antes de ler a palavra, vamos fazer uma oração pedindo sabedoria? Então oremos. Grandioso Deus, meu Pai que está nos céus, essa pessoa que está aqui porque ela precisa de um direcionamento estratégico, que o Senhor possa vir o abençoar, que o Senhor possa vir mostrar a direção que ela precisa, pautado no livro da vida, e que ela possa vir sair daqui desse programa com um insight poderoso que pode revolucionar a sua vida e a sua história, e que a direção estratégica seja praticada para que ela possa colher o fruto no processo da vida. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meu amigo ou minha amiga, vamos ser bem sinceros. Hoje, se eu me locomover em tal lugar que eu não sei chegar, automaticamente eu vou acessar o Waze. Eu vou acessar um GPS para que ele possa vir calcular o destino e traçar toda a rota para que eu possa vir sair de onde eu estou com segurança, sabendo que eu vou chegar. Agora imagine Abraão, sem ter um GPS, mas tinha um direcionamento estratégico. Ei, receba isso e toma posse. Talvez eu não preciso ter um GPS, mas se eu tiver um direcionamento estratégico de Deus, eu apenas dou o primeiro passo e Ele cria todo o trajeto para me colocar no meu destino. Porque a Bíblia assim diz, assim está escrito, que Abraão, ele se lançou, ele foi sem saber aonde ele iria chegar. Mas é isso, meu amigo ou amiga, porque Deus, ele aplica um método, e o método exige de mim e de você o quê? Pela fé. Mas olha só o que Deus fez com Abraão. Abraão, ele estava com uma certa idade avançada, convenhamos. Hoje, uma pessoa com 70, 80, 90 anos, para ela se locomover, recomeçar a sua vida, é fácil? Não é fácil. Normalmente a pessoa não quer sair do seu conforto, não quer sair do seu lugar que já é conhecido, já está tudo adaptado, tudo favorecido para si mesmo. Ao contrário, ela quer encerrar a sua vida naquele lugar desejado que ela escolheu, e está tudo certo. Mas Deus, ele queria que Abraão saísse da sua zona de conforto e gerasse desconforto para ele viver o sobrenatural de Deus. Talvez você, meu amigo ou minha amiga, Deus já te deu um direcionamento para você sair da sua zona de conforto, é que você está apegado na sua zona de conforto. Está tudo mil maravilha, e por estar mil maravilha, você não arrisca algo novo. E por não arriscar no algo novo, você tem perdido a promessa de Deus. Você tem perdido de viver experiência incrível com a direção estratégica de Deus. Então, olha só o que o texto diz, ó. Pela fé. Então, pela fé, Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela e falou: eu vou seguir o direcionamento de Deus. Ou podemos colocar bem assim: eu quis seguir o GPS divino. Só que o GPS divino, meu amigo, minha amiga, não mostra a rota, não mostra todo o trajeto. Ao contrário, porque ele vai precisar que você exerça a sua fé. Você precisa exercer. E como que você exerce? Dando o primeiro passo, sem saber o segundo. É difícil? É difícil.
É fácil? Não é fácil. Porque requer 100% confiança em Deus. 100%. Hoje, infelizmente, estamos dependentes da tecnologia. Hoje, como eu disse, o exemplo inicial. Se eu não sei um lugar onde me chamaram para dar uma palestra, para ministrar a palavra, se eu não sei, eu vou colocar o meu destino, vou colocar o endereço, o Waze vai traçar toda a rota, todo o caminho, o melhor caminho, o melhor tempo, para que eu possa vir chegar lá com segurança. Mas eu não vou me arriscar ir sem estar conectado num GPS ou no Waze. Antigamente, qual que era o GPS? Era um mapa que você tinha que ler, né, visualizar e tentar durante o trajeto e perguntando, olha, eu estou indo para tal lugar, como que eu posso fazer para chegar aí? Alguém iria te direcionar, né? Assim, ó, segue reto, vira à esquerda, direita, continua indo aí na rotatória, você passa a rotatória, segue diante, e aí mais para frente você vira direita, esquerda e segue reto até você chegar no seu objetivo. Hoje não. Hoje tem uma voz falando para você, vira à esquerda. E detalhe, né? Você confia nessa voz 100%, mas você não confia na direção estratégica de Deus quando Ele fala no seu ouvido para falar, vai. Eu já vi profetas errar no século XXI. Agora nunca vi um ex errar. Será que você tem a fé de Abraão? Será que você tem vivido o chamado de Deus para viver a boa, perfeita vontade de Deus? Porque olha só que diz assim, ó, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando você recebe um direcionamento de Deus, seja para abrir um negócio, seja para melhorar talvez o seu negócio, seja para começar um negócio, seja talvez para desistir desse negócio, sei lá o direcionamento que Deus já entregou para você. Eu sei dos meus direcionamentos que Deus já passou para mim. Alguns eu executei, outros eu não executei, e por não executar eu não tive resultados. Mas eu vi a pessoa que andava comigo, que aplicou o mesmo direcionamento que Deus passou para mim. Por eu não ter aplicado, Deus provavelmente passou para outra pessoa que sabia que iria fazer, ele fez, executou e teve resultados extraordinários. Mas eu aprendi a lição. Porque eu sempre estou batendo presença no canal no YouTube, gravando vídeo baseado e pautado no livro da vida, porque eu recebi um direcionamento de Deus. Eu sei que tem pessoas que precisam aumentar o seu intelecto, crescer na sua maturidade emocional, espiritual, aprender a manusear esse livro que tem direções poderosas em todas as áreas da nossa vida. Mas as pessoas não querem dar o primeiro passo de fé. As pessoas não querem obedecer o processo, porque as pessoas estão já acostumadas com uma forma, com um passo a passo. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. Deus ele não vai trazer um passo a passo para você não. Ele vai te dar o primeiro direcionamento. E o próximo passo ele vai te dar no processo. Tem uma história, né, muito contada em ilustrações de meditações, de sermão, que diz assim: o rapaz sempre pedia para Deus um bolo de chocolate. Sempre pedia um bolo de chocolate. E aí falava, Senhor, eu quero um bolo de chocolate, eu não tenho condição, eu quero um bolo, eu quero um bolo, eu quero um bolo. E todo dia ele orava por um bolo de chocolate. Até que um dia, chegou na casa dele uma pessoa e falou assim, olha, Deus mandou entregar isso para você. Aí tinha farinha, tinha o ovo, tinha o leite e tinha todos os ingredientes para fazer o bolo de chocolate. Aí ele olha e fala assim, Senhor, eu pedi um bolo de chocolate. Eu não pedi para você me ensinar a fazer um bolo de chocolate com os ingredientes. Eu já queria pronto. Às vezes Deus não vai te dar aquilo que você está pedindo, mas Ele vai te dar os ingredientes para você fazer aquilo que você deseja. Você pegou o código? Você pegou os insights? Então, meu amigo, minha amiga, se lança com fé. Obedeça durante o processo, para que você possa vir viver o extraordinário. Porque no final do texto diz assim, embora não soubesse para onde estava indo, mas o versículo 9, ó, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa. Né? Porque Abraão, ó, pela fé Abraão também, a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, meu amigo ou minha amiga, é na promessa de Deus, ou melhor dizendo, Deus ele te dá um direcionamento, mas o direcionamento de Deus, a promessa, é aí ele vai testar a sua fé. Ele vai testar se você realmente quer viver a boa, a perfeita e a promessa de Deus para a sua vida. Só que você vai precisar se lançar. Olha só o que diz lá em Gênesis. Quer ver? Lá em Gênesis, a história de Abraão. Vamos lá? Versículo 12, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Viu? Ele iria mostrar onde? No trajeto. Mas entenda uma coisa, o direcionamento de Deus estratégico para Abraão é sair do meio da sua parentela. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa da sua família não está na mesma frequência sua. Talvez aquela pessoa não está na mesma mentalidade sua. E aí o ambiente influencia você. Talvez tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Então Deus promete queria fazer Abraão viver algo novo. Porque alguns estudos teológicos dizem que onde Abraão estava era uma cidade meia idólatra. Então Abraão poderia se corromper. Ah, mas ele já estava de certa idade, ele já acreditia, tudo bem. Mas ele poderia se corromper. Ou ele poderia sair dessa terra, falecer sem viver um propósito, sem viver as maravilhas de Deus. Então Deus falou assim, não, ele não vai sair desse mundo sem viver e sem experimentar a boa, perfeita vontade minha. Mas antes de ele experimentar, ele vai ter que viver o processo. É onde eu e você muitas vezes não queremos viver o processo. Porque precisa ter paciência. Ó, farei de você um grande povo e abençoarei, e você será uma bênção. E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Agora, se você for ler, você vai ver, meu amigo ou minha amiga, Deus não realizou a promessa enquanto Ló estava lá. Porque o direcionamento de Deus foi sair sozinho. Não era para ele carregar pessoas. Talvez você não está vivendo a promessa de Deus, é porque você está tentando sustentar pessoas nas suas costas, a qual Deus disse que não era para você sustentar. E aí, qual os aprendizados e os direcionamentos que nós podemos extrair dentro dessa história de Abraão? Primeiro, não se acomoda no ambiente que você está. Ao contrário, vive uma vida de desconforto quando foi Deus que deu o aval para você sair. Top, né? Segundo aprendizado, às vezes Deus te chama para viver um propósito, mas Ele não vai mostrar para você a rota. É porque Ele quer exercer a sua fé e a sua confiança naquele que o chamou. Terceiro aprendizado, Deus ele já quer realizar os sinais e as maravilhas para você, mas Ele não vai te entregar logo de cara, mas sim Ele vai te testar durante o processo, te preparando, te forjando para ver se você está preparado para receber, para quando você receber, você glorificar e não você rejeitar. Talvez você não está recebendo as promessas de Deus porque você recebesse hoje, você iria rejeitar, você iria abandonar, você iria desistir da caminhada cristã, você iria desistir da palavra, você iria esquecer aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Então Ele está segurando o seu crescimento, Ele está segurando você de viver a boa, a perfeita vontade de Deus e de viver experiências incríveis, porque ainda precisa passar por um processo de lapidação dentro da sua ação, dentro do seu comportamento, principalmente dentro da sua mente. Quer viver? Comece a se perguntar: se eu estivesse no lugar de Abraão e Deus me chamasse, eu iria ou eu iria argumentar e falar: Senhor, não vou, eu estou cansado, eu não aguento, a minha idade. Você sabe que tem pessoas que ficam se limitando à idade. Talvez eu estou falando para uma pessoa de certa idade, como de Abraão, que está já entrando numa depressão por causa da sua idade, porque você não tem um vigor quando você tinha 20 anos. Ei, já passou a sua fase de 20 anos. Agora é a fase da experiência. É a fase a qual a Bíblia diz que a coroa dos sábios são os cabelos brancos. Então você tem muito a ensinar, você tem muito a viver e ensinar pessoas a viver conforme a sua experiência de vida. Para de ficar murmurando, para de ficar reclamando, para de ficar questionando. Apenas viva cada fase da vida que Deus está te proporcionando você a viver. Talvez eu estou falando para uma pessoa nova, que Deus já te deu um direcionamento, falando, ó, saia daí, invista ali, faça aquilo, faça tal curso, investe em tal profissional para te ajudar no processo. E você está falando assim, eu não sei, será que é seguro? Ei, se Deus fala para mim, invista em tal coisa, em tal produto, eu não estou nem aí. Se eu não tiver dinheiro na conta, eu vou fazer no crédito. Porque foi um direcionamento. E quando Deus direciona, o próximo passo é a abundância. O próximo passo é o acesso aonde eu nunca iria acessar. Mas por ter sido um direcionamento estratégico, eu vou ter acesso. É porque muitas vezes eu e você não temos fé de Abraão. Muitas vezes nós queremos viver a promessa, mas muitas vezes nós não queremos dar o primeiro passo para Deus criar a rota e o destino para eu chegar a viver aquilo que Deus prometeu para mim viver. É igual Sara. Quando ela ouviu os anjos falando que ela iria ter um filho, ela automaticamente pensou porque ela olhou a sua limitação fisiológica.
Ela olhou a sua situação atual. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu e você olhamos para a nossa situação atual, mas Deus, Ele olha para o nosso futuro. E o futuro de Deus é romper barreiras, é confundir a cabeça de Satanás e de toda a hierarquia do inferno e surpreender o Filho de Deus quando ele exercita a fé. Porque a fé é um tapa na cara do diabo. É isso mesmo, a fé é a tapa na cara do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, a Bíblia diz que ele crê, os demônios creem, só que eles não temem. Em outras palavras, tem muitas pessoas que creem na palavra, não como o diabo, tá? Porque o diabo conhece de Gênesis e Apocalipse e tem tudo na cabeça. Só que eles não temem. Em outras palavras, eles não obedecem. Você crê em Deus. E aí está a diferença. Você pode fazer a diferença obedecendo. Você pode seguir a direção de Deus para viver o extraordinário. Depois de quase 20 anos, a promessa aconteceu na vida de Abraão. Abraão teve Isaac. Imagine se durante esse processo, claro que nós sabemos do erro de Abraão com a concubina, teve Ismael, mas a Bíblia diz que o filho da promessa não era Ismael, mas sim era Isaac. Talvez você já está tendo resultado na sua área de atuação, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Talvez você já conquistou aquilo que você deseja, mas ainda não é a promessa de Deus. E aí, para você viver a promessa de Deus, você vai precisar fazer como Abraão. Talvez mudar um comportamento. Talvez ter atitude, ousadia de querer revolucionar aonde você está. Ou sair de onde você está e acessar lugares onde você nem imagina estar, mas como foi Deus que mandou você estar, você somente vai ser guiado pela fé. E aí, quando você seguir o processo de Abraão, pode ter certeza que a promessa de Deus vai cair sobre a sua vida. E o nome de Deus vai ser glorificado através de você. Meu amigo ou minha amiga, eu não sei para quem eu estou falando, não sei quem está precisando ouvir esse direcionamento estratégico. Eu sei de mim. Muitas vezes Deus falou assim: saia de tal lugar e vai para outro lugar, porque lá você vai viver promessa. Eu vou contar um testemunho bem rápido, bem breve aqui, para fortalecer a sua vida espiritual e aumentar a sua fé, para que você possa vir ouvir a voz e os comandos de Deus. A minha esposa era de uma outra denominação, então eu ia para uma igreja, ela ia para outra igreja. Eu sempre orando para Deus, não para converter porque ela já era convertida, ela já conhecia a tua palavra, mas para ela conhecer algumas verdades que ainda não fazia parte do seu estilo de vida. E aí Deus me deu um direcionamento, falando assim: olha, saia dessa igreja, que é a distrital, e vá para um grupinho dentro de uma comunidade. Eu falei assim: meu Deus do céu, dentro desse grupinho é quase meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora. Mas eu fiz o quê? Tá bom. O Senhor falou, o Senhor me chamou, então apenas eu vou. E eu fui. Cheguei nesse grupinho. Primeira semana de evangelismo que teve dentro desse grupinho, quem que foi selecionado para poder fazer essa semana toda? Felipe Oliver. Minha primeira semana como diretor de grupo, como ancião. E aí, durante a semana, teve alguns rebuliços, algumas tempestades. A minha esposa estava passando por um processo depressivo, passando por um processo emocional a qual eu estava cuidando dela. E aí, eu iniciei sábado, domingo, segunda, na terça, ela trama e arma algo para tentar destruir a sua vida, se você me entende. Não vou falar a palavra para não cancelar esse vídeo aqui no YouTube. Mas ela pensou em interromper a sua vida. E aí naquele dia, naquela terça-feira à noite, eu não pude ministrar. Quem foi ministrar no meu lugar foi o pastor. Graças a Deus, Deus o livrou. Na quarta-feira, quem estava lá em cima do púlpito? Felipe Oliver, cheio de força, cheio de poder, cheio de esperança, cheio de fervor do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Sábado, a minha esposa toma uma decisão e fala: eu quero acompanhar você, eu quero pertencer a essa denominação que você está hoje. Aí ela chama o pastor, conversa com o pastor, eu nem participo da conversa, e ela decide se batizar. E ela já era batizada nessa denominação, mas ela decidiu se rebatizar nessa a qual estamos até hoje. Vamos permanecer até onde Deus mandar. Através de um direcionamento, Deus mudou a rota da minha esposa.
Ela sai de uma vida de anonimato, de uma vida dos bastidores, agora começa a treinar pessoas, ela começa a palestrar dentro da instituição a qual nós estamos, ela começa a pregar a palavra, ela começa a eliminar a sua timidez e viver uma vida com propósito, levantando mulheres a se encontrar e descobrir quem ela é, na sua verdadeira identidade, na sua essência. Mudou a vida da Maiara, mas começou através de mim, através de um direcionamento estratégico como Deus deu para Abraão. É que eu tive fé, e eu não tive murmuração e murmurar falando assim, uma distância. Eu até pensei, claro, sou humano. Custos financeiros, gasolina, né? É caro no Brasil. Mas eu fui pautado em uma direção. E por ter sido pautado em cima de uma direção, Deus executou a sua ação, a sua promessa na minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, faça como Abraão, se lança, dê o primeiro passo. Talvez você não tenha toda a sua rota, como o GPS traça, mas você tem um direcionamento de Deus. E Deus só quer que você dê o primeiro passo. Porque dando o primeiro passo, Ele já dá o segundo passo, Ele já dá o terceiro passo, Ele já dá o quarto passo, já dá o quinto passo. E quando você menos esperar, já tem todo um caminho para você seguir. Já tem o seu destino, que é viver a promessa de Deus. É viver o extraordinário de Deus. É viver a boa, perfeita vontade de Deus. Então, se lança no dia de hoje, ou à noite, ou à tarde, não sei o momento que você está assistindo esse vídeo de direcionamento estratégico. Só sei de uma coisa: Deus já falou com você através dessa mensagem de Abraão e da vida de Abraão. Não tem como esmiuçar tudo. Tem muitos direcionamentos na vida de Abraão, mas recomendo que você estude a biografia dele, de Gênesis em diante. E você vai ver cada vez aonde ele se locomovia, aonde ele se movimentava, Deus o instruía. Deus fazia questão de direcionar. E quando ele queria agir conforme as suas faculdades mentais, as suas ideias, ele quebrava a cara. E ele ficava meio que paralisado, sem saber como agir, porque digamos que a orientação divina, o GPS divino, bugou. E é isso que acontece quando eu e você deixamos de acreditar no aval de Deus para tentar executar aquilo que nós achamos ser o certo. Então, meu amigo, minha amiga, apenas confie, apenas creia e siga o chamado de Deus, porque você vai viver o extraordinário de Deus. Manda essa mensagem para uma pessoa que precisa ouvir essa direção estratégica, esse direcionamento. Eu tenho certeza, se fez sentido para você, vai fazer sentido para essa pessoa também. E ela vai aprender que quando ela ouvir um direcionamento de Deus para ela fazer algo novo, que ela não fica com dúvida, mas sim que ela abrace, que ela aceite, porque a promessa já é o próximo passo que Deus irá conceder para ela acessar e experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Toma posse disso. Deus abençoe e fique com Deus. Te aguardo segunda-feira no próximo direcionamento estratégico, se Deus quiser. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like, comenta o que você achou desse direcionamento e principalmente compartilha. Abraço.